Glória a Deus. E agora, neste mês de maio, nós estamos entrando em uma nova série de mensagens, toda Alagoas, um direcionamento dos nossos bispos. E o tema que nós vamos trabalhar é de volta à essência. Repita comigo, de volta à essência. Então, essa mensagem vai ser 3 em 1, porque eu vou dar continuidade ao efeito vencedor que é em nós, mas também de algo que nós precisamos voltar à essência, a um lugar que talvez você nunca deveria ter saído. E o tema dessa mensagem é algo que eu tenho visto acontecer com frequência, é algo que todo mundo está prestes a viver, que é o desânimo. Então, a mensagem dessa noite, o tema será Vencendo o Desânimo. Com muita força, repita comigo, vencendo o desânimo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4. Nós vamos ler esse versículo. Eu vou falar para vocês todo o contexto desse grande homem de Deus, desse profeta que foi Eliseu. E diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e também como ele havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias, dizendo: assim me façam os deuses, e ainda mais, se eu não fizer a tua vida como a vida de um deles até amanhã a esta hora. E quando ele viu isso, levantou-se e foi para salvar sua vida, e veio para Berseba, que pertence a Judá, e deixou seu servo lá. Ele, porém, foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, agora o Senhor tira minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, que com essa mensagem, a tua palavra, Deus, nós viemos vencer todo e qualquer desânimo que possa estar assolando o coração de qualquer pessoa aqui neste ambiente. Nós te damos liberdade para agir e fluir neste lugar. Espírito Santo de Deus, que o Senhor visite, que o Senhor toque, que o Senhor convença cada coração aqui presente de entregar a sua vida por completo a Jesus. Que haja restauração, restituição, força em cada um dos irmãos aqui presentes. Que o Senhor possa, Deus, nos usar poderosamente através da tua mensagem, para que essa noite possa ficar marcada em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, nós acabamos de ler um homem, um profeta chamado Elias. A história de Elias começa no capítulo 17. De forma repentina, ele aparece na Bíblia, confrontando o rei Acabe e declarando uma seca como juízo de Deus para o povo. E quando ele declara, esta seca, ele se recolhe, ele sai do ambiente ali do povo, e ele vai direcionado por Deus para um lugar aonde ele é alimentado por corvos. Ele começa a ser cuidado por Deus. Ele está de um lado de um riacho por conta da seca. Esse riacho ele tende a secar, e assim ele começa a caminhar segundo a vontade de Deus. Esse homem que chegou com muita propriedade ao rei Acabe, ele declara: olha, o Senhor está falando que vai haver uma seca, não haverá chuva. E a água é algo muito importante em nossas vidas. E o fato de ter a escassez de água em meio ao povo geram situações desagradáveis. Escassez, morte,
a forma que o povo vivia, os animais, a agricultura, tudo sendo influenciada pela água. E mesmo após ter falado isso ao povo, Elias ele vai continuando a sua jornada, ele vai para um lugar onde ele é alimentado por uma viúva. Naquele lugar acontecem milagres, havia uma escassez na casa daquela mulher, mas através da palavra de Elias, ela pega tudo o que ela tinha de comida e ela coloca diante do profeta Elias, ouvindo o direcionamento de Elias, e a palavra vai dizer que por muitos dias eles, a sua família, a viúva, seu filho e o profeta, eles se alimentam. E assim começa a jornada de Elias. Após 3 anos, ele é conduzido a voltar para o lugar que ele declarou, que ele profetizou, que não haveria chuva. E ao chegar, isso se encontra no capítulo 18. Depois de muitos dias, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, e enviarei chuva sobre a terra. Depois de um tempo, caminhando sobre o direcionamento do Senhor, mesmo sendo um profeta, mas passando por dificuldades, de acordo com o tempo que era vivido, através da voz do Senhor, ele é direcionado a voltar, e agora trazer uma mensagem de que haveria chuva. Mas o profeta Elias, mesmo vivendo esses milagres, ele carregava sobre as suas costas o peso do homem que profetizou que haveria essa seca, que haveria essa crise, que haveria esse tempo difícil. Então, Elias, ele não carregava apenas o peso da profecia que ele disse, mas como toda a culpa de tudo aquilo que estava acontecendo. Quem está entendendo isso aqui no nome do Senhor Jesus? E aí ele reaparece, e no meio do caminho ele se encontra com um homem. Deixa eu só conferir o nome do homem, salvo engano, Obadias. E esse homem era alguém que confiava no Senhor. Era alguém que protegeu, profetas, alimentou, cuidou de profetas em uma caverna. E esse homem estava à ordem do rei Acabe à procura de água, à procura de uma solução para que pudesse alimentar os animais. E esse homem que amava o Senhor encontra com Elias. E para você entender a força que tinha a presença de um profeta, ele fica com medo, ele se prostra. E Elias fala com Obadias: olha só, vai avisar ao rei que eu cheguei. Obadias, ele ficou, com muito medo, porque todos estavam à procura de Elias. Todos queriam saber aonde Elias estava. E o medo de Obadias era chegar ao rei Acabe, dizer que Elias estava na região e por algum motivo Elias sumir. E esse é um trato que ele faz com Elias. Ele demonstra o seu medo, mas Elias dá a sua palavra que vai estar num local, que vai ter esse encontro com o rei. E assim é feito. E quando o Elias, depois de um bom tempo, depois de tanta dificuldade, está agora de frente ao rei Acabe. E o rei Acabe fala algo para Elias: é você o perturbador. Olha só que palavra Elias recebeu. Essa palavra vem de acordo de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Mas deixa eu te falar uma coisa: o profeta nunca tem medo de falar a verdade. Elias olha para o rei, a autoridade máxima daquele povo. Porém, Elias estava ali levantado por Deus. E ele olha para o rei e diz: perturbador é tu e a tua casa. Você tem coragem? O profeta diz na cara. O profeta, ele não vai esconder palavras para dizer. E a partir dali começa esse diálogo entre o rei Acabe, entre Elias, que haverá chuva. Mas, nesse momento, há também um desafio de Elias para com os profetas
de Baal, o povo que adorava ao Deus Baal, a cultura, o tempo, as pessoas tinham escolhido adorar ao Deus Baal. E o profeta Elias, ele desafia a idolatria desse povo. Esse povo que estava ali fazendo sacrifícios para outros deuses. E Elias fala o seguinte, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos pegar novilhos, vocês vão pegar o de vocês, eu vou pegar o meu, e nós vamos levantar um altar ao Senhor. Ao seu Deus, você levanta o seu altar. Ao meu Deus, eu levanto o meu altar. Porém, nós não vamos colocar fogo no altar. O Deus que nós orarmos e descer fogo do céu e queimar o altar, esse é o verdadeiro Deus. Você consegue imaginar a situação que Elias estava vivendo agora? E a palavra vai dizer no decorrer do versículo, do capítulo 18, que os profetas de Baal começaram a adorar ao seu Deus, começaram a se cortar, e a palavra também vai dizer que Elias dava risada daquele povo. Vamos lá, cadê o fogo? Cadê os deuses de vocês? Nada está acontecendo. Elias, com a autoridade e na convicção do Deus que ele servia, estava rindo dos profetas de Baal. Em média, eu acredito que a palavra fala 450 profetas. E terminou que, acredito que toda a igreja sabe, não houve fogo do céu para os profetas de Baal. Mas chega a vez de Elias. Elias, ele prepara o altar, ele coloca as 12 pedras representando as 12 tribos, representando o povo de Deus. Ele faz um córrego, algo que era importante, algo que era escasso naquele momento, era água, e ele coloca a água. Meu irmão, a gente sabe que quando coloca a água sobre a madeira é uma fumaça só, mas Elias ele ainda complica ainda mais aquele momento do altar. E Elias faz uma oração. E ele começa a clamar ao Senhor, para que o Senhor possa queimar aquele altar, para que o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus, fosse glorificado naquele momento. E eu acredito que toda a igreja sabe que fogo dos céus caíram sobre aquele altar. E todos aqueles que estavam assistindo esse grande desafio começaram a glorificar o nome de Deus e começaram a perseguir os profetas de Baal. E assim Elias sai deste ambiente com a experiência sobrenatural. Meus irmãos, você consegue imaginar fogo dos céus caindo o fogo dos céus, queimando um altar através do poder da oração? Foi isso que Elias experimentou. Mas após isso acontecer, após todas as experiências que Elias viveu com Deus, no capítulo 19, nós vamos ler que Elias foi ameaçado por Jezabel, esposa de Acabe. E a palavra diz que Elias, ele ficou com medo, ele foi se esconder para se salvar. E a palavra fala no capítulo 19, no versículo 4, que nós lemos, que ele foi ao deserto, ao caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, de uma árvore, e pediu para si ir à morte. Senhor, pode me matar. Senhor, pode tirar a minha vida. Eu não aguento mais. Perceba que Elias estava esgotado, mesmo vivenciando poder de Deus, mesmo vivenciando experiências que, meu irmão, nenhum outro na Bíblia viveu, por conta de uma mensagem, por conta de uma notícia. Ele entrou em desespero, ele entrou em desânimo, ele perdeu a esperança. Quem está comigo aqui no nome de Jesus? Louvado seja Deus. Então,
nós agora percebemos que um grande homem de Deus, que um profeta, está passando por um processo de desânimo. Ele desejou tirar a sua própria vida. Ele desejou não viver mais, por conta de toda a pressão que ele estava vivendo. E aqui eu quero falar para vocês algumas coisas que nós podemos aprender com Elias. Deixa eu só encontrar. Nós aprendemos com Elias que milagres não anulam as emoções. Perceba que ele viveu, como falei, situações, milagres que nenhum outro na Bíblia viveu. Porém, como ser humano, ele tinha as suas emoções como nós. E tudo aquilo que ele viveu naquele momento não estava sendo suficiente para que ele pudesse continuar com vigor, com as suas emoções de forma saudável. Ele entrou em crise. A segunda coisa que nós aprendemos com Elias no meio da prova é que altos espirituais não impedem crises. Mais uma vez, ele estava fazendo aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Ele estava cumprindo o seu chamado de profeta. Mas o tanto que ele sabia, as experiências que ele vivia, não estavam sustentando o seu ministério. E por fim, homens de Deus também podem entrar em esgotamento. Ele cansou. Em um determinado momento ele estava no lugar, em alguma hora ele estava sendo alimentado por um povo, em outro lugar ele estava vivendo um milagre em uma casa de uma mulher que mal tinha para comer, ela e o seu filho. Outra hora ele está num processo vivendo esse embate, essa guerra espiritual. Então, Elias, ele, mesmo sendo homem de Deus, ele entrou em esgotamento. Quem está entendendo aqui no nome do Senhor Jesus? E agora, meus irmãos, é onde entra aquilo que eu quero trazer para essa noite, para que nós venhamos entender que nós precisamos vencer o desânimo. Nós estamos falando de um profeta que estava vivendo o seu chamado. E todos nós, na presença do Senhor, nós somos chamados para duas coisas. A primeira coisa que nós somos chamados para ser, né? É de fato ser parecido com o Senhor, é ter uma vida que agrada ao Senhor, para que a nossa vida venha se parecer com Cristo. Mesmo você sendo um pai, uma mãe, um empresário, um professor, nós fomos chamados para ser. O nosso primeiro chamado é para ser igual a Jesus. Quantos entendem isso aqui? O nosso primeiro chamado é para ser igual a Cristo, é para ter a nossa vida seguindo os princípios do Senhor. E a segunda coisa que nós somos chamados é para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, aplicar aquilo que o Senhor nos confiou. Eu acredito que todo mundo aqui, durante a sua semana, durante o seu dia, tem diversos desafios. Porém, você sabe, você carrega em si aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Primeiro, você é chamado para ser parecido com Jesus. E o segundo, você é chamado para fazer aquilo que Ele te ordenou. E essa era a vida de Elias. Ele foi chamado para ser um profeta. E ele estava vivendo como um profeta. Mas é necessário nós entendermos quem é o nosso inimigo. O nosso inimigo, ele quer a todo momento nos atacar, nos paralisar, nos vencer. E para que nós venhamos ser e fazer aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, é necessário coragem para seguir a Cristo. É necessário estar com a nossa vida emocional
espiritual de uma forma que nós venhamos sustentar, como foi ministrado no domingo passado, as pressões. E eu acredito que uma das maiores ferramentas que Satanás tem utilizado dentro da igreja é o desânimo. O inimigo, meus irmãos, ele quer nos desanimar. A todo momento, a todo instante, ele está querendo nos desanimar. Mas não é que você tenha um desânimo em toda a sua vida, um desânimo na sua área profissional, um desânimo no seu casamento, um desânimo com seus filhos, um desânimo com a sua saúde, um desânimo com o seu trabalho, um desânimo com a sua família, um desânimo no seu ministério. Quem está entendendo isso aqui no nome do Senhor Jesus? O desânimo é algo que paralisa as pessoas. Para que você possa entender melhor, quem aqui já foi no Revisão de Vidas? Meu irmão, Revisão de Vidas é uma bênção, um lugar de encontro com Deus, um retiro espiritual. Você está sem o seu celular, é palavra em cima de palavra, é oração por cima de oração. Só paramos para comer e para descansar, mas sempre tem uma palavra, sempre tem algo para estar nos renovando, nos enchendo. Você vive tudo aquilo em 3 dias, ou talvez em um único dia, dependendo da revisão que você foi. E você sai daquele lugar cheio da presença de Deus, motivado. Eu vou ganhar minha família para Jesus, eu vou ganhar os meus irmãos para o Senhor, eu vou pregar no meu trabalho. Mas na segunda-feira, o inimigo não precisa de muito, ele te lança um desânimo. E o primeiro pensamento que vem sobre a cabeça das pessoas é: olha só, eu vivi tudo aquilo e agora, no primeiro dia, já está acontecendo isso comigo. Você vai numa conferência, você vai no Arena Experience, você vai em um DDD, você vai no Congresso de Mulheres. Por sinal, uma salva de palmas para as mulheres aqui da igreja. Louvado seja Deus. Aí você vai lá, você recebe uma palavra e você diz: é de Deus, é para mim. Mas quando você chega em casa, você se depara com uma realidade completamente diferente de tudo aquilo que você viu. E sabe o que acontece? O desânimo. Você vem num culto como esse, glória a Deus, aleluia, eu recebo essa palavra, eu tomo posse na minha vida, mas quando você chega na segunda-feira, você liga o carro e o carro não pega. Aí você: eu sou mais que vencedor, mas parece não, porque as coisas só dão errado para mim. E ali você pega o desânimo e começa a declarar palavras ao seu respeito que você não deveria falar. Acho que vocês não entenderam. Deixa eu trazer um exemplo melhor. Essa aqui acho que algumas pessoas vão se identificar. Você recebe o seu salário. Cadê quem gosta de receber um salário aí? Oh, glória. Aleluia, Jesus. Você recebe o seu salário. Você paga todas as suas contas. E quando você olha para a sua conta, sobrou um valorzinho, irmão. Você já fica diferente. Uau! Eu tenho dinheiro. Começa a fazer planos. E de repente a sua esposa liga: amor, o gás acabou. Já aconteceu com alguém aqui? Nossa! Logo esse mês que me sobrou agora mais 30 dias. Aí você vai trabalhar. Aí você olha, né, para sua conta, tá lá só o sangue de Jesus, saldo vermelho lá. Diz: meu Deus, trabalho tanto, é ônibus lotado, não tem dinheiro nem para um picolé. Está repreendido no nome de Jesus. É só um exemplo, tá, gente? Sei que ninguém passa por isso aqui, em nome de Jesus. Mas são essas pequenas coisas
que o inimigo vai colocando em nossas vidas. E essas pequenas coisas têm um nome, irmão. Se chama influência maligna. O inimigo, ele não pode tocar na minha vida e na sua vida, amém? Mas ele utiliza pessoas e situações para querer roubar a nossa paz e a nossa alegria. E ele coloca situações que podem trazer desânimo. Meus irmãos, você aí, líder de célula, que está na sua luta, sonhando com a sua célula florescendo, com a sua célula, com pessoas indo revisão de vidas, pessoas no Instituto de Vencedores, formando discípulos, pessoas que vão servir ao Senhor como você serve. Aí você começa a segunda-feira, você planeja a sua célula na segunda-feira, você planeja a sua célula na terça, você liga na quarta, você visita na quinta e na sexta-feira não foi ninguém. Você liga para não, fui levar minha avó no jiu-jitsu, eu me ocupei, não deu para ir, não tive como, e você olha e você diz, nossa, eu dei o meu melhor, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, e o resultado está aqui, estou eu aqui nessa célula, junto com essas cadeiras. São situações que Ele coloca em nossas vidas, para querer nos desanimar. E quando Ele te desarma com o desânimo, você nunca vai se tornar o que Deus te chamou para fazer. E você não vai fazer o que você foi chamado para fazer. Uma vez que o desânimo alcança um coração, uma vez que o desânimo alcança a vida de uma pessoa, essa pessoa ela está impossibilitada de tornar aquilo que Deus a chamou para fazer. O diabo, meus irmãos, ele quer tirar uma vantagem da minha vida e da sua vida. E você nunca vai passar por esse desânimo, você nunca vai passar por essa dificuldade, se você não entender qual é essa arma do inimigo. E eu quero que você preste atenção agora no que eu quero falar para você. Que para que esse desânimo possa alcançar o seu coração, o meu coração, a ferramenta que o inimigo usa é a mentira. E muitas das vezes as pessoas aceitam as mentiras de Satanás para a sua vida. Acerca daquilo que falaram, acerca da situação que está vivendo no momento. Nós sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira. E eu quero que você repita assim comigo essa noite. Satanás. Não, para ficar com medo, tá, gente? Tem que ser com força. Satanás. Nesta noite, você perdeu. Toda mentira que foi plantada no seu coração durante essa semana, durante o mês de abril, toda situação que alcançou o seu coração, que você recebeu, que te paralisou, você perdeu a força, você perdeu o ânimo, você perdeu a coragem, você perdeu a esperança, você quis ficar isolado, você quis fugir, você quis se esconder, porque uma palavra de desânimo alcançou o teu coração, mas pelo poder e autoridade que é no nome do Senhor Jesus, toda mentira de Satanás está sendo agora cancelada sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que você possa nessa noite perceber que o inimigo quer te paralisar, mas você decidiu estar na casa do Senhor essa noite. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nessa noite você vai ouvir muitas verdades da parte de Deus para você. Olhe para o seu irmão, mexa com ele, balance ele aí, meu irmão. Ânimo. Glória a Deus.
Elias, ele correu. Elias, ele se deparou com essa crise, achando que a sua situação não tinha mais esperança, achando que ele estava sozinho. 3 anos de luta. Ele vai para o deserto. O deserto, de forma simbólica, é um lugar de isolamento, um lugar de sobrevivência mínima, um lugar de silêncio. Meus irmãos, quando nós estamos vivendo um tempo de desânimo, nós não queremos ver ninguém, nós queremos ficar sozinhos, nós não queremos conversar, nós ficamos ali naquele lugar, reforçando a nossa mente e as mentiras de Satanás. E isso é muito forte, porque os pensamentos geram sentimentos que geram atitude. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o que o inimigo quer é que você se isole mesmo, é que você fique sozinho mesmo, é que você ache que não tem mais jeito, é que você ache que você não tem mais saída. Quando Elias vai para esse lugar de deserto, meus irmãos, ele está demonstrando, que está com seu emocional esgotado, está com seu espiritual confuso. Uma hora cai fogo do céu, uma hora faz milagres, outra hora todo mundo quer me pegar, todo mundo quer me matar. Fisicamente cansado. Meus irmãos, na época de Elias não existia Uber, nem o Moto Uber, Tanto é que ele é alimentado para andar longos dias. Nós não podemos baixar a guarda. Não sei se alguém aqui já fez boxe, mas num boxe você não pode baixar a guarda. E se você for olhar, numa luta de boxe, o lutador lá, o boxeador, ele fica sempre tocando assim o rosto, para ele lembrar que a sua guarda está alta. Quem está entendendo isso no nome de Jesus? Ele tem que lutar tocando o queixo aqui, porque ele tem que entender que ele não baixou a guarda. Porque baixar a guarda é perigo. Baixar a guarda é nocaute. Baixar a guarda é estar próximo da derrota. Olhe para o seu irmão e fale para ele: não baixe a guarda. Para que o inimigo não infiltre as mentiras dele sobre a sua vida, você não pode baixar a guarda. E aí, pastor, como é que nós fazemos isso? Como nós vamos viver uma vida que nós não venhamos baixar a nossa guarda? Abra sua Bíblia em Provérbios 4, versículo 23. Tem momentos que nós ficamos exaustos mesmo. Tem momentos que nós pensamos em desistir mesmo. Mas nós precisamos levantar a guarda novamente e dizer: Senhor, eu não vou desistir. Diz assim a palavra de Deus. Eu quero que você entenda, mais uma vez, eu quero reforçar isso para você. Uma das coisas que o inimigo tem feito nos dias de hoje, principalmente na igreja, é implantar o desânimo. E o desânimo ele é implantado através de mentiras. E nós estamos aqui levantando a nossa guarda, desfazendo as mentiras. E diz assim a palavra de Deus: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você tem que guardar o seu coração. Não é toda pessoa que você vai dar ouvidos. Não é toda música que você vai escutar.
Não é todo canal no YouTube que você vai assistir. Não é toda notícia que você precisa ler. Você precisa filtrar. Você precisa colocar um filtro em seus ouvidos para que desça ao seu coração palavras que vão te edificar. Palavras que vão te fortalecer. Palavras que vão te sustentar. Não coloque o seu coração na mão de pessoas. Aquilo que alguém fala é uma verdade para você. Você precisa entender quem você era em Deus. Você precisa entender para que você foi chamado para ser e fazer. Você precisa entender o seu propósito. Você precisa entender o seu chamado. Uma vez que você entende quem você é em Deus, não é toda palavra que vai alcançar o teu coração. Porque a todo momento, a todo instante, situações vão acontecer para querer minar o teu coração. Eu quero trazer um exemplo para vocês de como o inimigo ele é sujo. Porque Elias era um grande profeta. E o desânimo não alcança apenas membros da igreja. O desânimo alcança líderes. O desânimo alcança missionário. O desânimo alcança pastor. Olha que interessante. Nós compramos essas cadeiras aqui, sabe? E com muito sacrifício, com muita luta, todos os meses estamos lutando para pagar as cadeiras, mas crendo que isso é algo importante e necessário para você que vem até a igreja. E o primeiro culto que teve de domingo, com as novas cadeiras, eu lembro que poucas pessoas vieram ao culto. E muitas cadeiras bonitas, porém vazias. E eu comentei para alguém, olha só como é interessante. Se você não guardar o seu coração, você vai olhar e vai dizer, era melhor ter deixado as de plástico. Porque o problema nunca foi a cadeira. Se tivesse a de plástico ou se tivesse essa, ia ter culto. Se tivesse a de plástico, nós não estaríamos com um compromisso mensal e pagar as cadeiras. Quando você olha, tá as cadeiras, mas não estão as pessoas. Se você não guardar o seu coração, você vai pegar esse tipo de influência maligna e você vai levar para si e você vai se culpar, você vai achar que fez besteira, mas quando você sabe quem você é em Deus e para que você foi chamado para fazer, você não compra a quantidade que você precisa. Você compra a quantidade passando. Quem está entendendo isso no nome de Jesus? Porque não se trata daquilo do que eu estou vendo. Se trata daquilo que eu creio. Nós precisamos de mais. Eu trago esse exemplo para que você guarde o seu coração. Eu costumo falar para os meus discípulos uma frase que ela pode te ajudar em determinados momentos. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser bom é realmente bom para a sua vida. Você precisa canalizar. Mais uma vez, você precisa ter um filtro na sua vida para que o inimigo não alcance o teu coração. Não deixe que o desânimo alcance o seu coração. Não deixe que a fofoca alcance o seu coração. Não deixe que a mentira alcance o teu coração. Não deixe que a frustração alcance o teu coração. Não deixe que a injustiça alcance o teu coração. Não deixe que aquilo que você está vendo, aquilo que está te incomodando naquele momento alcance o seu
coração. Coloque o seu coração diante do Senhor. Vá buscar a Deus. Vá orar. Porque quando você orar, você vai sair diferente de como você começou. Você vai orar triste e vai sair em paz. Você vai orar triste e vai sair alegre. Você vai orar triste, mas vai sair renovado. Você vai orar triste, mas você vai sair da oração restaurado. Converse com o Senhor. Suas indagações, fale para Deus. Busque ao Senhor. Blinde, guarde, proteja o seu coração. Provérbios é um livro de sabedoria. E essa é a sabedoria que você tem que sair deste culto essa noite. Uma ameaça foi o suficiente para parar um profeta. Uma ameaça foi o suficiente para parar um profeta tão corajoso, tão valente como Elias. Mas a notícia boa é que Deus, ele não descarta quem está vivendo uma crise. Ele restaura. Olhe para o seu irmão e fale para ele: meu irmão, se você estiver vivendo algum tipo de crise, o Senhor, ele não te abandonou. Ele vai te restaurar. Que em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, você possa ter os seus olhos espirituais abertos e perceber que as palavras que você recebeu na sua infância, palavras que disseram a você, que te magoou e você leva ela por tantos anos, injustiças, situações que te revoltaram, limpe o seu coração essa noite. Você está no lugar certo. Se você está aqui, líder, passando por algum tipo de desânimo, Deus, ele está cuidando de você. Ele vai restaurar você. Porque ele quer trabalhar o teu emocional antes do teu ministério. Ele vai cuidar de você. E ele fez isso na vida de Elias. O Senhor, ele leva Elias a um determinado lugar, a uma caverna. E o Senhor, ele não ficou julgando Elias. Elias, você não viu que eu desci fogo dos céus? Elias, você não viu que eu multipliquei pão? Você não viu que eu não deixei que faltasse nada? Você viu que eu fui fiel? Você viu que não parou de chover que parou de chover quando você me obedeceu? Você viu que a chuva foi liberada quando eu pedi para que você profetizasse que haveria chuva? Tantas experiências, tantas coisas que você viveu, Elias, e você ainda assim desiste. Esse não é o tipo de confronto que o Senhor quer fazer com você, quer fazer comigo. Olha, o Senhor não está dizendo para você: olha, você não lembra daquele milagre que eu fiz na sua vida? Você não lembra daquela porta que eu abri para você? E agora você está reclamando dentro dessa porta que eu abri. Você não está vendo aquilo que eu fiz na sua vida. Você não está vendo aquilo que eu fiz na sua família. Não, o Senhor, ele não fez isso. Ele não confrontou com dureza. O Senhor, ele chama Elias para fora da caverna. Meu irmão, começa a tremer tudo, raio, trovão, o que você imaginar. Mas a palavra diz: e Deus não estava no trovão, e Deus não estava no terremoto. A palavra vai dizer que um vento suave soprou, e ali estava a presença de Deus. O Senhor deu descanso a Elias. O Senhor alimentou Elias. O Senhor falou no silêncio com Elias. E naquele lugar ali, o Senhor lhe reposicionou Elias para a sua missão. Chegou a hora de você voltar à essência. Chegou a hora de você voltar a orar. Chegou a hora de você voltar a jejuar. Chegou a hora de você buscar a Deus.
Chegou a hora de você parar no seu quarto, colocar um louvor no seu celular e aguardar a visitação do Senhor falar com você. Chegou a hora de você abrir a sua Bíblia e perceber as palavras de Deus saltando ao seu coração e Deus falando com você. E quando você viver esses momentos, você vai ter a convicção que o Senhor sempre esteve com você, mas de alguma maneira você deu espaço para as mentiras de Satanás e você foi roubado há meses, você foi roubado há anos, você tem sido roubado há dias e você não tem conseguido fazer nada da sua vida. Mas essa noite se torna uma noite especial, porque a presença do Senhor está sobre esse lugar e através de uma oração você pode acessar a Deus e dizer: Senhor, eu cansei, eu desanimei, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir, eu não sei por onde começar, eu não sei por onde recomeçar, eu não sei mais o que falar, eu não sei mais, Senhor, o que fazer da minha vida. O altar é lugar de resposta. Você não vai embora para sua casa sem ter uma resposta de Deus essa noite. Quem crê aqui junto comigo? Você não vai voltar para sua casa com esse desânimo, com esse engano de Satanás, para que você comece uma segunda-feira, sabe, frustrado, sem expectativa, murmurando. Repita assim comigo: está repreendido no nome de Jesus. Você vai chegar no trabalho sorrindo, feliz, alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força, meus irmãos. A palavra de Deus fala que quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Se você chegou aqui desanimado, se você chegou aqui sem forças, você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui restaurado, porque a sua vida é a matéria-prima para o poder de Deus te alcançar. Se você chegou desanimado, se você chegou aqui sem forças, a palavra diz que o poder de Deus vai se aperfeiçoar da forma que você chegou aqui nesse lugar. Então, nesses dias, filtre, guarde o seu coração. A palavra fala em Mateus 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu gosto muito dessa mensagem porque é um vinde a mim. Exige uma movimentação, exige uma ação, que é justamente o que nós estávamos falando do desânimo. O desânimo paralisa, o desânimo tira as forças, mas o Senhor ele faz um convite de Jesus é irresistível. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Irmão, o jugo não é para uma pessoa. O jugo não é apenas para um animal, mas para dois. O Senhor está dizendo: olha, vinde a mim, você não vai carregar esse peso sozinho. Vinde a mim, eu vou compartilhar da tua dor, para que você possa viver uma vida mais leve. Eu vou tirar o peso, eu vou tirar a pressão das suas costas, para que eu possa estar junto com você e você possa vencer o desânimo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Meus irmãos, esse descanso na alma é o que muitas pessoas no mundo procuram. Não há dinheiro, irmão,
Pessoas nessa noite podem estar em uma mansão, com a televisão de 85 polegadas, com dinheiro para comprar o que quiser, mas está com a sua alma cansada. A pessoa pode ter o carro que ela quiser, pessoas podem viajar para onde quiserem, mas ainda assim está com a sua alma cansada. E o Senhor, Ele nos dá essa possibilidade. E encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não desista, não desanime, não olhe para trás, não retroceda. É difícil planejar e não ver as coisas caminhar segundo a nossa vontade. É difícil empreender e muitas das vezes não conseguir ver um lucro, ver um sucesso naquilo que você está fazendo no momento. É difícil você evangelizar e perceber que pessoas não estão se convertendo ao Senhor, que você está levando não. É difícil orar e ver o seu filho, a sua filha continuar da mesma maneira. É difícil orar e ver o seu casamento da mesma maneira. É difícil orar e não ver uma melhora em suas finanças. É difícil orar e ver que tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor ainda não aconteceu. Isso é muito difícil, eu entendo você, mas o Senhor, Ele continua sendo fiel, o Senhor, Ele continua sendo bom, o Senhor, Ele continua cuidando de você, como foi ministrado. Esses dias de dificuldade, essa dor, esse sofrimento é passageiro. Tudo aquilo que você está vivendo agora, todo esse desânimo que você está vivendo, meu irmão, não aceite Ele para a sua vida, porque o Senhor, Ele vai te capacitar, o Senhor vai colocar habilidades, o Senhor vai colocar pessoas no teu caminho, o Senhor vai abrir portas. Você só precisa continuar confiando. Não desanime, não desanime, continue. Relembre as promessas de Deus, relembre tudo aquilo que Ele fez, assim como na vida de Elias. Ele não confrontou, apontando, olha, eu fiz tudo isso e você desistiu. Não, que você traga à memória tudo aquilo que traz esperança. Lembre dos milagres, lembre dos feitos, lembre das portas abertas, lembre das renúncias que você fez por amor a Deus, lembre das vidas que você já consolidou, lembre das vidas que você visitou, lembre das vidas que foram transformadas através de você, lembre de tudo aquilo que você tem vivido na sua casa. Quem está entendendo isso aqui no nome do Senhor Jesus? Recapitulando, e aqui encerro essa mensagem. O inimigo, ele quer implantar o desânimo, porque o desânimo vai te paralisar. E ele implanta o desânimo na minha vida e na sua vida através de mentiras. E para blindar a nossa vida das mentiras de Satanás, nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos colocar filtros em nossa vida e guardar a nossa mente e o nosso coração de tudo aquilo que nós estamos vivendo ao nosso redor. Para que assim a gente possa buscar ao Senhor, ter tempo com Deus, experiência com o Senhor, para que nós venhamos ser renovados nele. E assim nós venhamos continuar a nossa jornada. Não entre no hall da fama daqueles que desistem. Persevere, continue. Continue a fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E você vai ver as mãos de Deus agindo sobre você, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu emprego. No nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você